quero dizer para você que o que você vai escutar hoje aqui pode mudar a sua vida. Não porque essa mensagem, essa pregação, esse momento, esses minutos são especiais, mas porque se você acolher no seu coração a ideia que vamos compartilhar hoje, a sua vida pode ser transformada. Depende de você. Mais que potencial. Você vai ver a mensagem, vai ver ali também, daqui a pouco eu volto para a imagem. Mais que potencial. A minha pergunta mais simples, a mais simples que eu tenho hoje para você é a seguinte: você tem noção do que poderia ser esse mundo se você vivesse tudo aquilo que há dentro de você? Falamos de missões nacionais, falamos de necessidades, falamos de um mundo que espera, que aguarda com grande expectativa, segundo a Bíblia, a manifestação dos filhos da luz, dos filhos de Deus. As necessidades batem à nossa porta, nos fazem tropeçar nelas quando andamos nas ruas. As necessidades estão em todo canto. O Brasil possui, segundo o último censo, imagino, 25% de população evangélica. Se juntarmos essa população, a sinceridade e honestidade de milhões de brasileiros que gostariam muito de ter um Brasil melhor, mais justo, mais digno, um Brasil com menos desigualdade, um Brasil onde há menos tristezas como as que vamos ver nos vídeos que temos para ver ao longo dessa campanha de missões nacionais. Um deles, o primeiro de hoje, fala, por exemplo, da Cracolândia. Tantas necessidades. Se todos estivéssemos juntos, que potencial nós temos? Mas o potencial não muda o país. O potencial não muda nem a nossa vida. O potencial de Sansão não foi capaz, a grande força de Sansão não foi capaz de levá-lo a tudo que ele poderia ter sido. E é sobre Sansão que vamos falar hoje. Mas muito mais do que Sansão, vamos falar sobre mim e sobre ti. O potencial é lindo, porque ele mostra uma prévia, não é verdade? Porque dá indícios para uma sociedade competitiva que precisa ver antes de apostar em alguém. Ter potencial motiva o novato na jornada. Isso separa nas competições preliminares aqueles que vamos investir mais tempo e recursos daqueles que não receberam a oportunidade, o estágio talvez. Cada país tem um número limitado de atletas para enviar às Olimpíadas. É limitador, mas é justo. O problema é que todos têm potencial. E eu corro o risco de dizer isso mesmo sabendo que o senso comum vai gritar bem alto no seu ouvido. Que loucura! Na verdade é simples, eu só vou mudar um pouco o ponto de vista e dizer para você que todos temos potencial para alguma coisa. Ficou melhor? Mas eu hoje estou aqui com a missão de incomodar você. Então eu vou afinar um pouco mais e dizer para você que todos temos potencial para muitas coisas e nunca vamos descobrir a maioria delas. O cérebro humano, não sei o que estou afirmando, você já deve ter ouvido isso, só usa normalmente 10% de sua capacidade de processamento. Você já viu a força sobre-humana que sempre esteve no indivíduo comum, mas só se manifesta quando somos uma mãe que precisa levantar um carro para salvar o seu filhinho? Talvez você tenha visto o vídeo que circulou nos últimos dias. Ou quando nos tornamos um paciente psiquiátrico em crise, ou ainda, alguns quando se tornam um endemoniado gadareno. Estava sempre lá e nunca tínhamos visto aquela força, não podíamos imaginar que aquilo existisse dentro daquela pessoa. Não importa quem você seja, não importa o que você já fez na sua vida, não importa. Há muito potencial em você que jamais foi percebido. Parte dele é visto por todos, outra parte só por você. E a mais bonita parte deste potencial geralmente não é vista por ninguém. Você é imagem e semelhança do Deus vivo, poderoso e criativo, colocou essa fagulha em você. Mas se você já nasceu de novo, eu vou dar um passo além de tudo e dizer para você, lembrar a você que você é luz do mundo. Você quer brilhar? Sim ou não? Você quer deixar isso vir à tona? Sim ou não? Sabe, a imagem que está ali, ela foi escolhida porque quando, eu vou pular muita coisa, ok? Mas a Bíblia fala que e ela usa essa palavra dinamite, um poder dentro de você. A presença do Espírito de Deus traz isso para você. Você são essas bananas de dinamite. E essas correntes não são espirituais. Não foi Satanás quem colocou, simplesmente. Não é o mundo quem acorrenta você. É você que pode hoje tomar a decisão, simplesmente,
de se libertar, de sair dessa caixa e vir para a luz. Mais do que isso, brilhar a tua luz, porque ela já está aí. E aí, vamos junto? Essa é a ideia, ok? Desculpa dizer, mas eu cansei de escutar a musiquinha que tocava lá em casa, evangélica, para as crianças, dizia: Sansão era um cara grandão, mas tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Eu não sei se você já escutou essa musiquinha, mas a musiquinha repete esse trecho o tempo inteiro. Sansão era um cara grandão, mas tinha a cabeça do tamanho de um feijão. E hoje eu estou irado com isso. Pode não parecer quando eu sorrio, mas eu estou irado de verdade. E vou dizer mais, hoje eu vou quebrar tudo. Por que você não acredita? Não saiu correndo. Não está vendo as correntes, não é verdade? Não tem problema, tá bom? De certa forma é verdade o que eu vou dizer. Hoje, de manhã, eu vou convidar você para sermos mais do que potencial. E vou convidar você primeiro, entretanto, para chegar no ponto de Sansão. Estou cansado de ouvir isso porque Sansão foi um homem de Deus. Apesar de suas dificuldades, também registradas para outros personagens bíblicos, Sansão foi um homem de Deus. Eu vou mostrar isso hoje para você. Eu vou convidar você para chegarmos pelo menos de manhã, pelo menos no ponto de Sansão. À noite, nós vamos ver princípios para ultrapassar Sansão. Mas de manhã, nós precisamos chegar pelo menos no ponto de Sansão. Antes de tudo, querido, antes de tudo, e aí eu vou basear a minha mensagem em 3 capítulos, ok? Juízes 13, 14, 15, perdão, 4, né, que vai até o 16, e algumas referências paralelas que também falam da vida de Sansão. Então, eu não vou ler tudo, óbvio, ok? Vou ler só o primeiro texto, primeiro versículo do capítulo 13. O povo de Israel voltou a agir mal diante do Eterno. A situação era calamidade. Por isso, o Eterno os entregou ao domínio dos filisteus por 40 anos. 40 anos. Naquele tempo vivia um homem em Zorá chamado Manoá, da tribo de Dan. Sua mulher era estéril. O anjo do Eterno apareceu a ela e disse: sei que você não tem filhos e é estéril, pois você ficará grávida e terá um filho, mas tenha cuidado, não beba vinho nem bebida forte, não coma nada ritualmente impuro, você já está grávida de um menino, não passe a navalha na cabeça dele, o menino será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento, escute, e ele libertará o seu povo da opressão dos filisteus. O capítulo termina assim: a mulher deu à luz um menino, os pais lhe chamaram, ou lhe deram o nome de Sansão. Antes de tudo, se queremos realmente chegar no ponto de Sansão, se queremos ser mais do que potencial, do que o potencial do que nós somos, se queremos brilhar, se queremos chegar pelo menos onde Sansão chegou, é preciso, antes de tudo, no momento que estamos da sociedade, também da nossa compreensão bíblica, antes de tudo, chorar juntos por Sansão. Me acompanhe, por favor. Na época de Juízes não poderiam ter conquistado toda Canaã, porque não poderiam nem povoar, senão ela seria povoada pelas bestas feras, é como diz o texto bíblico. Então não era possível, humanamente possível naquele momento. Deus não desejava essa conquista plena, mas os filisteus poderiam ter sido plenamente conquistados, ou muito mais do que foram. E o que isso quer dizer? Porque Sansão lutou contra os filisteus, ok? O Sansão libertava o povo do domínio dos filisteus. O anjo disse: vai começar a libertação dos filisteus. Mas até onde ela ia? Podia ter ido muito além. Digamos que Sansão tivesse cumprido seu potencial. Os filhos de Eli não morreriam com o povo, talvez de outra maneira. A arca não teria sido levada naquela situação. Lembram? Samuel era menino, os filhos de Eli morrem, a arca de Deus é levada. Saul e Jonatas não teriam sido mortos, homens de Deus. Em outro momento falamos sobre isso, Davi os considerava como tal. Eles não teriam sido mortos e envergonhados, expostos no mesmo dia, sob o domínio dos filisteus. Se Saul tivesse cumprido plenamente o seu propósito, Davi não precisaria nem sequer ter enfrentado esse povo, talvez. Teriam sido outros nomes, outros povos, talvez maiores, de mais longe. Já pensou que poderia ter sido? Imagina o tamanho, a influência na história do mundo que Israel poderia ter tido. Será que isso não nos importa? O nome de Yahvé proclamado, escrito por outros povos. Já pensou nisso? Gerações perdidas na luz. O que poderiam ter iluminado? O que poderíamos ter feito? Nós, luz desse mundo.
É preciso sentir isso arder no peito. É preciso sacudir o nosso coração, se emocionar, chorar. Pastor, tem dificuldade de chorar? Sem tristeza. Mas sinta isso. Enquanto nós não nos envolvemos com os nossos sentimentos, enquanto as nossas emoções não estão implicadas na nossa vida, não há energia que muda a história. Não há nenhum processo de revolucionário, nenhuma transformação, grande transformação que não envolva os seus sentimentos. Você precisa aplicar, como diz a Bíblia, o seu coração, o seu caminho. Então, convido você a sentir isso por dentro. É preciso sentir no coração. Se você não sabe entrar em contato com suas emoções assim, ponha lá na sua lista de prioridades. Não há maior refém de suas emoções do que aquele que não sabe ativar e usar as suas emoções, os seus estados emocionais. Como, por exemplo, as pessoas que se orgulham de ser extremamente racionais. A Bíblia fala que há momento de prantear, tempo de chorar, em Eclesiastes 3:4, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Algumas versões vão dizer tempo de entristecer, mas não é o mais adequado. Há uma gradação, chorar e rir, prantear e dançar. Então não é simplesmente ficar triste, é prantear. E sabe o que significa prantear? É muito mais do que entristecer. Essa palavra, eu não vou para o hebraico, eu vou simplesmente para a nossa própria língua, na raiz dela no latim, para você que acha que latim não serve para muitas coisas, eu nunca imaginei que ia falar isso para você, mas ela vem do latim, do planctus. Olha, no primeiro século, Tácito disse que é um gemido barulhento, que produz barulho, isso é o pranto, é aquela dor interna, é uma lamentação que também tem esse som. Outro vai dizer que tem a ver com a batida, a ação de bater. Olha, prantear, sentir dor, profunda dor. Nós precisamos entender o quanto isso é relevante para a nossa vida. Sansão, não foi apenas ele, Sansão somos nós. Plenos de potencial, poderíamos ser muito mais relevantes. E o que falta para avançarmos? Você sabe do seu potencial. Se você não sabe, eu digo para você, Deus sabe, e Deus quer levantar você. Nós precisamos aprender a chorar juntos por Sansão hoje. Depois disso eu quero convidar você, por incrível que pareça, a modelar Sansão. Nós olhamos a vida de Davi e dizemos, que homem de Deus, eu queria ser como ele assim, assim. Ninguém fala, eu queria trair como ele traiu, eu queria assassinar como ele assassinou. Ninguém fala isso. Nós evidentemente percebemos que isso é um problema. Mas nós dizemos, eu quero ser um homem segundo o coração como ele foi, eu queria ser corajoso como ele foi, isso, aquilo, aquilo outro, modelar Davi. E eu convido você, aprenda a modelar Sansão. Modelar é observar traços do comportamento, valores, analisar, inspirar-se, abraçar para a sua vida. É estranho? Muda a sua visão sobre Sansão em nome de Jesus, meu querido. Agora é o momento onde eu mexo, talvez, com algumas crenças um pouco mais antigas em relação à Bíblia e Sansão para você. Mas é verdade, nós não podemos dar a taça de primeiro lugar a Sansão. Na imagem do tribunal, hoje eu quero convidar você a atenuar a pena de Sansão, menos culpa para ele. Há muitos detalhes, nós não vamos ter muito tempo para trabalhar aqui, são 3 capítulos, mais citações, mas eu quero ir inclusive além hoje com você e dizer, precisamos absolvê-lo. Deus o fez. Talvez você não tenha percebido, mas ele está na galeria da fé de Hebreus 11. Hebreus 11 diz que ele, ao lado de Samuel, ao lado de Davi, de homens especiais e extraordinários, está lá listado como homem de grande fé, que fez coisas lindas. Hebreus 11, 32, que mais direi, diz o autor aos Hebreus, não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, ao lado dos profetas, Sansão está lá. Precisamos modelar Sansão, precisamos aprender a ler a Bíblia e ver que coisas lindas e maravilhosas recebemos através da vida de Sansão. Ele julgou, liderou Israel, dependendo da versão, a ideia é a mesma, por 20 anos. Isso você tem citado 2 vezes, como se o Espírito soubesse que nós íamos esquecer a relevância de Sansão. Então o repete em 15:20, Juízes 15:20 e 16:31. Se ele é herói da fé, ele é modelo para nós também. Ele foi ministro do Evangelho por 20 anos. Daqui, menos de 10 dias, eu completo 15 anos ainda de pastor. Então, tem mais 5 anos para chegar no ministério de Sansão. Veja, as barbas brancas começam a aparecer. É verdade. Mas vamos pular essa parte. Eu quero dizer para você o seguinte,
Você é Sansão. Cheio de potencial. Cheio de potencial. Não importa o que você diga. Não importa o que você pensa. Deixe-me ser um pouco exagerado, talvez, aos seus olhos. Mas você tem todos os membros? Braços, pernas? Não importa. Mesmo se você não os tivesse. Você é pleno de potencial. Você tem muitas oportunidades. E nós temos já no nosso momento, você vai no YouTube, você vai na internet, há livros de pessoas que não têm os membros e estão dando um show de vida, de transformação, de brilho nesse mundo de trevas. Você os tem. Vamos lá. Outro dia eu vi um indivíduo que tocava violão com os pés, porque ele não tinha os braços, com os dedos dos pés. Você tem muito potencial. Vamos acordar. Nós somos imagem e semelhança de Deus, somos luz do mundo. Eu escutei muito tempo alguém falando, até que finalmente eu fiz. Esse final de semana eu comecei lá o meu canal no YouTube, eu comecei a trabalhar o Instagram de verdade, me aventurei, falar, faz brilhar com X, né? Faz brilhar, essa é a minha missão, ajudar a brilhar. Então, faz brilhar, com X é diferente, eu não vou explicar aqui, mas eu me lancei. Quer dizer que eu conheço isso? Não, não conheço. Eu não conheço muito essas ferramentas, mas o povo está onde que precisa? Para que Deus chama você? Deus chama você para quê? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Vocês são a luz deste mundo. Vocês têm tudo, temos tudo. Há 3 tipos de potencial hoje aqui, se queremos modelar Sansão. Aqueles que estão explodindo os inimigos de Deus, estão fazendo de maneira linda, cumprindo o seu chamado. Aqueles que são cheios de potencial, mas sem viver tudo o que Deus planejou, hoje à noite. E aqueles que são cheios de potencial, mas ainda não têm nem, talvez, os resultados de Sansão. Agora, nós vamos falar sobre isso. Você está satisfeito com a sua vida? Com aquilo que você tem conquistado? Com aquilo que você tem semeado e colhido nesse mundo? Você está satisfeito com o que você tem vivido de Deus? Com o que você tem dado às pessoas? A sua vida é relevante? Se hoje fosse o último dia da sua vida, o que você teria deixado para os seus, para esse mundo? Qual o seu legado? O que você chegaria diante de Deus no céu com muita humildade e apresentaria para Deus? Eu fiz isso. O quê? Você está satisfeito? Sim? Será que Deus está satisfeito? O reino de Deus cresce através da sua vida. Você é útil ao reino, com tudo que você poderia ser, com todas as habilidades, dinheiro, tempo, energia, relacionamentos que você tem. Se não, então ouça, preparado para agir, e modele Sansão. Chorar juntos por Sansão, entender que há muito para fazer, modelar Sansão. A partir de hoje, a sua leitura da vida de Sansão, sua leitura bíblica vai ser diferente em relação a Sansão. Convido você a isso, e convido você a avançar. Terceira ideia que eu quero trabalhar com você sobre a vida de Sansão: aceite a corda de Deus. Talvez essa seja uma lição que você já ouviu muitas vezes, mas eu quero falar de uma maneira diferente, porque ainda assim muitos não aceitamos, e isso é libertador. A corda de Deus eu chamo de misericórdia. Já ouviu falar dessa corda? A misericórdia. Querido, você precisa sair do buraco. Eu vou explicar para você de onde veio isso, tá bom? Mas você não vai esquecer mais. Misericórdia, ok? Porque enquanto nós não pegamos a misericórdia de verdade, enquanto nós não aceitamos o perdão de Deus para a nossa vida, enquanto nós não abraçamos o que Ele tem a nos oferecer fora do buraco, nós continuamos lá no escuro, irrelevante. O livro de Juízes nos mostra um Deus que ama incansavelmente pessoas indignas de amor e continua resgatando-as das consequências de suas falhas e fracassos, através de heróis que são, sim, limitados, que nos mostram a graça de Deus, um Deus disposto a nos ouvir quando clamamos. E sempre que o povo clamava, esse povo afastado, desviado, sempre que clamava, Deus enviava a corda, a misericórdia, e o povo se atinha a ela. Fui a um espetáculo, foi lá que aconteceu isso, lá quando morava lá, Denise, lá no campo missionário, fui com as crianças, fui com o Davi e Elisa, aliás, e Ana. Elisa não lembro se foi, eu acho que foi também, foi no colo. Enfim, fomos a esse espetáculo, era evangélico, né, teatro, música, inesquecível. Era La Pamalã, tá? Lá, aqueles coelhos que são meio malucos, como é que a gente chama eles aqui?
Desculpa, tem uns coelhos branquinhos, são malucos, são doidos, eles não falam nada e tocam o terror no desenho animado. Tem uns coelhinhos que são assim, no desenho animado, esqueci o nome. Lá o nome desses coelhos são Lapin Crétin, é o coelho cretino, tá? Lapin Crétin. Aí eles fizeram o espetáculo falando Lapin Malin, era o coelhinho esperto, tá bom? Era mais ou menos isso para rimar. E esse coelhinho esperto, muito esperto, ele foi para a floresta proibida, fez coisas que não devia fazer, o que ele sabia, que ele é orientado a não fazer. Veja, é história para criança, mas fala para a gente, ok? Por isso eu estou repetindo aqui. Ele fez o que não era para fazer, o que a sua mãe tinha dito que não era para fazer. A figura de autoridade disse para ele, aquela floresta vai prejudicar você, lá tem trevas, você vai se machucar, você vai cair em buracos lá, você vai se ferir e você não vai conseguir voltar sozinho. Ele foi. O que aconteceu? Caiu no buraco e nada o tirava de lá. Ele tentou muitas alternativas, eu não vou entrar nelas nesse momento. Desanimado, ele não acreditava mais. Ele não conseguia acreditar em nada mais que pudesse tirá-lo daquele buraco. Talvez seja a sua situação hoje, para esse grande potencial que tem em você. Eu quero dizer para você, acredite. Até que ele aceitou tentar a misericórdia. Esses buracos são espirituais, são emocionais, às vezes os dois. Às vezes ele é só espiritual e a pessoa precisa simplesmente tirar a venda e entregar a vida dela a Jesus. Às vezes esse buraco é espiritual e é emocional. Então, a pessoa já está pronta para tirar a venda. Ela está pronta. Mas às vezes esse buraco é só emocional. Eu só quero o abraço de Jesus, mas eu não permito que ele tire a venda dos meus olhos. No fim da vida de Sansão, ele estava cego. Seus olhos estavam furados. Isso é muito doloroso de pensar. Realmente o inimigo furou os seus olhos, para que ele não conseguisse mais fazer nada. Mas ele viu. Cegado, ele enxergou o que nós teimamos muitas vezes em não enxergar. Ele orou ao Deus do céu e ele creu no que Deus podia fazer na vida dele. Nós precisamos olhar, nós precisamos aceitar a misericórdia. Ele não se suicidou, ele fez seu último e maior estrago na corte do inimigo. E a Bíblia diz que naquele momento ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida. E eram os nobres, os príncipes dos povos, os filisteus, ok, não era uma nação normal, simples, eram cinco reinos, ok, 5 povos juntos, tá bom, são os povos filisteus, se a gente fala assim, os príncipes, os 5 estavam lá com a corte, para comemorar a vitória sobre Sansão, e foi ali que ele conseguiu a vitória que ele conseguiu. Sansão errou muitas vezes, mas não tinha problema com culpa emocional, que o engessasse, que o bloqueasse, ele era bem resolvido com Deus, na mente dele. Para ele era simples, desculpa a brincadeira, mantenha um cabelão e hashtag tamo junto. Ele acreditava que Deus estava com ele, e isso não tem preço. Às vezes nós ficamos presos, sem aceitar no perdão de Deus, e olhamos para o nosso pecado, olhamos para a sola do pé que está suja. Sim, a sola do pé vai ficar suja, ela pisa no chão. Enquanto estivermos aqui, vamos lidar com o pecado. Confessa e deixa ele de lado, joga fora. E avança, porque Deus está contigo. Ora bolas, vamos avançar. Não vai ter ninguém que vai ser perfeito aqui. Se você não está vendo pecado na sua vida, é porque você está com problema de enxergar. Porque ele está lá do mesmo jeito, na minha vida e na vida de qualquer um de nós. Então nós precisamos aceitar a corda. É ela que vai tirar de onde estamos. Sansão não tinha problema para colocar a cabeça no travesseiro. Nós precisamos descomplicar, não é fácil, mas é simples. Nós nunca vamos merecer, nenhum de nós. Porque eu tenho que fazer por onde, não é agora que Deus me perdoa, eu tenho que mostrar que eu sou, pelo amor de Deus. Por que a gente não aceita? Aí os motivos são inúmeros, mas tem muita ligação com o que nós compreendemos de Deus. Nós compreendemos que Ele realmente quer nos perdoar, vai nos perdoar, e o amor dEle cobre isso. Cobre os nossos pecados do passado, do presente e do futuro? Será que queremos ou não? Tem que aceitar, irmão. No fim das contas, você pode orar o que você quiser, você pode confessar o que você quiser, e existem muitas coisas importantes a serem feitas, ok? Mas não vai adiantar se você não aceitar o perdão dele. Então, você está no buraco, aceita a misericórdia e sobe. Você é indigno e nunca vai ser diferente. Nós precisamos subir. Conta a história sobre Martinho Lutero, o reformador. Você sabe que certo dia ele teve um sonho agonizante. E naquele sonho o diabo lhe apresentava uma lista de todos os seus pecados. Ele leu a enorme relação de faltas, mas então o reformador exclamou:
Se eu os cometi, sim, eu os cometi, eu assumo, eu os cometi, mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Então aproveita que a mão levantou, pega a corda. Esquece o restante, pega a corda, em nome de Jesus. A gente precisa aprender a pegar a corda como Sansão. Quarto, desculpa o termo, tá bom? Se você não gostar muito, mas eu vou usar assim mesmo. Cai para dentro com força pela fé. Mas pastor, você podia dizer melhor, podia dizer encare, trabalhe duro. Mas se eu digo encare e trabalhe duro, eu vou usar a gíria do passado. No português clássico e correto, eu deveria dizer: faça o desafio, trabalhe com afinco e muita energia. Então, não importa a maneira como eu vou dizer, eu quero convidar você ao seguinte: se você quer romper e viver de fato o potencial que Deus colocou em você, você precisa chorar por Sansão, com ele, por você mesmo, por tudo que não aconteceu até agora, e de alegria pelo que vai acontecer e pode acontecer. Você precisa abrir o seu coração para modelar a vida de Sansão, pegar a corda, a misericórdia, e cair para dentro com força pela fé. Tem que entrar em ação, tem que sair do lugar onde está. Não importa, eu não sei, não tem problema, dá o passo, vai, começa, faz. É fazendo que aprendemos. Ninguém aprende, desculpa, só de ler. Eu amo ler. Na época do seminário, a pessoa que eu tinha amigos, ok? Mas um dos meus melhores amigos era bibliotecária, a Evânia. Oi, Armando, eu estava lá o tempo inteiro. Eu gosto de ler, mas a leitura não muda a nossa vida. Você vai ler, tem que ler, aprenda, é o contato que temos, mas se você não coloca em prática, nada acontece, nada. Se você não tomar a decisão de dar o primeiro passo, mesmo cambaleante, é assim que a criança aprende a andar, ela cai, tropeça, daqui a uns anos ela está correndo. Tem que sair do lugar. Diga, vamos lá, eu vou fazer. Juízes 16, 17 diz assim: e descobriu-lhe todo o seu coração, e disse: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, esse ia de mim a minha força, e me enfraqueceria. Aí ele confessa, né, Dalila? E seria como qualquer outro homem. Sansão fez uma afirmação que descobria todo o seu coração. Eu escolhi essa versão de propósito. Ele foi sincero ao extremo. A prova de que Deus aceitou Sansão foi que quando cortou o cabelo é que de fato ele perdeu a força. Ele está na galeria da fé ao lado de Raabe. Lembra quem é Raabe? Era prostituta, que era cananita, perdoe-me dizer, jericoense, de Jericó. Mas por que a prostituta lá na galeria dos heróis da fé? Por que Sansão? Quem eles eram? Por quê? Porque eles caíram para dentro da vida e com força. Sabe o que isso quer dizer? Eles arriscaram a pele e tudo que tinham pela fé. Eles arriscaram a própria pele e tudo que tinham pela fé, porque acreditavam em Yahvé e não nos demais. Hebreus 11, 32 a 34, eu preciso ler esse texto para você. É a sequência, quando diz que Sansão estava lá, Samuel, os profetas, Davi, e ele continua o texto dizendo: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Você pode estar aí na mesma lista. Outro dia eu estava pensando na música que eu escutava quando eu era pequeno, adolescente. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Conhece essa? Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Eu cantava com alegria, e eu sentia vibrar, Jesus é meu general. Desculpa, está errado, isso não está certo, ele não é general coisa nenhuma, e nem você é soldado.
A Bíblia fala que ele é o Senhor dos exércitos. A galerinha mais jovem vai entender, ele não é nem aquele titã que vem no exército, que tem o arco poderoso, a flecha, que tem 20 metros de altura, nem esse titã ele é. Ele é o Deus dos exércitos. Esquece esse negócio de Jesus general, fica rebaixando a patente dele não, ele é o Senhor, o Iavé dos exércitos, com um sopro ele dissipa a terra inteira, ele é Iavé dos exércitos, e você deixa de ser recruta, deixa de ser soldado, você tem que ser general nessa batalha, é você o general com quem ele conta na terra, você é o corpo de Cristo, você é a imagem e semelhança do Deus vivo, você está aqui, autorizado, para ser luz, para brilhar, é você o general. A gente precisa acreditar, assumir e cair para dentro com força pela fé. Não tem que estar escrito general na tua mente, aqui, você tem que acreditar aqui, e basta. Ninguém precisa concordar com você. Você sabe, é suficiente, Deus está contigo, você é a maioria absoluta em qualquer lugar onde você for. Você tem que ser general nessa vida, nessa terra, da luz. E você tem vergonha de quê? Você quer ler mais o quê? Você quer esperar mais o quê? Esperando por quem? Você está confuso? Age, começa a agir que vai passar. É no movimento que o sentimento vem. Tem que agir. Se precisar, fala comigo, fala com o pastor Zé Maria, é papum. Vamos cair para dentro juntos. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. É hora de agir. E só vai mudar se começar a agir. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, em dinamite. Algumas versões, isso está lá em Coríntios 1, 1 Coríntios 4, 19, 20. Tem versão que vai estar escrito, não consiste em palavras, mas em virtude. A melhor tradução é poder, é dínamos, ok? É dinamite, é o que está escrito no original. Mas se você quiser virtude, virtude é crença prática. É discurso em ação. O original é dinamite, como eu falei para você, é explosão. Isso é o reino de Deus. Não tem explosão só de palavra, você tem que chegar e fazer, cair para dentro. Os irmãos, olha, em Atos 17, 14, adoro esse texto, amo esse texto, perdoa a palavra adoro, enfim, é uma expressão que usamos no português. Os irmãos agiram de imediato e enviaram Paulo para o litoral, enquanto Silas e Timóteo permaneceram na cidade. Havia perigo, eles souberam que inimigos viriam, havia risco de vida, e eles agiram de imediato. À nossa volta há risco de vida o tempo inteiro. Pessoas estão sofrendo, clamando a nossa ação. Nós precisamos agir de imediato, não dá para esperar mais para amanhã. E se você não agir, assim que você sente, lembra que eu falei das emoções no início? Assim que você sente que é o momento, você precisa agir, senão você perde. Entre em ação. Bem, eu vou terminar dizendo para você o seguinte: se você quer sair do que é simples potencial e chegar pelo menos onde Sansão chegou, você precisa conhecer o teu propósito. Conheça o teu propósito. Saiba sua razão para estar aqui. Senão você não vai a lugar nenhum. Saiba a sua razão para estar aqui. A espiritualidade, escuta isso, é o próximo estágio da maturidade humana. Saber meu propósito. Ah, pastor, você está falando para os crentes, né? Os crentes vão chegar lá, vão entender isso. Não! O mundo lá fora. Você acha que eu estou em outra realidade? Estou não. As contratações do Vale do Silício são, antes de tudo, feitas com base no alinhamento entre o propósito do indivíduo e do negócio. Lá fora, a espiritualidade que não toca a cristandade, que não toca o nosso discurso judaico-cristão, eles falam que precisamos saber o nosso propósito. Mateus 5:20, pois eu lhes digo que se a sua justiça, a justiça de vocês, não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Se nós estamos aqui dentro e não descobrimos o nosso propósito, ora bolas. Nós precisamos descobrir. Como pode investirmos, pensa se tem sentido, como pode investirmos a vida em uma comunidade cristã, anos a fio em alguns casos, sem jamais descobrir o nosso propósito? Porque você abre os olhos todo dia? É só para essa vida?
A nossa esperança tem que ser na ressurreição. A nossa vida hoje, a nossa ação hoje é baseada na eternidade, naquilo que a gente acredita que vai continuar. Aqui são 70 anos, 100, 120 se você é muito forte. Mas para lá tem 120 milhares de anos. E é baseado lá que você tem que viver hoje. 1 Coríntios 15, 19, se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Sansão teve seu estilo próprio, mas ele sempre soube quem ele era. Ele sabia que era nazireu, que era libertador. Como é possível criticar esse homem sem conhecer o próprio chamado, a própria vocação, o próprio propósito? Mas tem que chegar pelo menos lá. Há alguns dias atrás, mês, 2 meses, a gente entrevistou no programa da juventude aqui o Paulo Roberto, autor de um livro, 50 competências de Jesus. Está lá no canal YouTube se você quiser ver e não viu. Lá ele falou de transdependência. Não sei se você já ouviu isso, tá bom? É a última gradação da dependência. Eu vou explicar rapidinho. Para mergulhar, você vê o livro. Mas dependente é como nós nascemos, ok? E tem muito adulto dependente até hoje. A minha ação depende da iniciativa do outro. Depois nós aprendemos, alguns, graças a Deus, aprendem a ser independentes. A minha ação é livre da ação do outro. O objetivo é chegar a entender, e aí é um pouco maior, mas a ser interdependente. Tem gente que acha que é interdependente porque não para de depender dos outros, tá bom? Mas o interdependente, nessa maneira de ver a vida, de ser, a minha ação tem uma relação de ganha-ganha com o outro. Então, eu tenho iniciativas que vão ajudá-lo e recebo as iniciativas dele que me ajudam. Mas transdependente é um indivíduo que já chegou no nível de dependência, onde a minha ação entra em sintonia com o que eu acredito que vem de Deus. Então, o transdependente, a pessoa que vive nessa esfera já, ela sabe o que Deus deseja para a vida dela, ela sabe qual é o propósito de vida dela e ela segue essa direção. Você precisa chegar lá. O mundo está indo para lá. Mas como descobrir, Armando? Hoje tem teste para tudo, né? Mas nada substitui ouvir a Deus. Na época de Billy Graham não tinha teste. Nos grandes avivamentos do século XVIII não tinha teste. Quando Paulo caiu do cavalo, abandonou tudo para seguir a voz que ele escutou. Mas se você não quiser cair do cavalo, nem capotar com o carro, Ananias ouviu em oração. Entra no quarto. Vai no método antigo, que sempre deu certo. Tranca a porta, faz jejum, faz silêncio, lê a Bíblia toda em um dia, fica doido, não sei o que você vai fazer, mas busca porque Ele fala, Deus fala, dá um jeito de conversar com Ele, até que você aprenda a escutar, aprenda a entender, porque Ele não para de falar, Ele está falando agora. Queridos, eu chego ao fim, nós vamos cantar, nós vamos nos colocar diante de Deus. Eu quero dizer para você, que você é um estouro, você é aquela banana de dinamite, pronto para explodir, pronto para brilhar. O que você vai decidir para a sua vida? Eu vou aproveitar que você está aqui, vamos ficar de pé? Vou convidar você a ficar de pé. Não adianta você levantar a mão, eu chamar você simplesmente, não adianta eu perguntar quem toma aquela decisão, se você não entrar em ação. Você quer mudar? Você quer ir além do seu potencial? Eu quero convidar você a cantar esse cântico agora. Canta com o seu coração, coloca a sua alma nisso. E pede a Deus, Senhor, me ajuda a entrar em ação. Me ajuda a chorar por Sansão. Chorar por quem eu poderia já ser e não sou ainda. Chorar pela minha geração perdida na luz. Me ajuda, Senhor, a modelar Sansão. Me ajuda a segurar nessa corda, a aceitar esse perdão. E esquecer o que está para trás, e a cada dia recomeçar na tua presença, e viver como quem cai para dentro, com força, pela fé, que avança. Querido, é impossível que você não descubra o seu propósito, se você se ajoelhar, e clamar, e clamar, e clamar, e clamar, e não arredar o pé, até descobrir. É impossível, mas a gente está junto para isso, se você precisar, tá bom?